Quando Jesus fala com os seus discípulos na Bíblia, sabe com quem Jesus está falando? Quando Jesus fala com os seus discípulos na Bíblia, sabe com quem Jesus está falando? Sim ou não? Com quem Jesus está falando? Como? Então fala com quem acredita nisso. Com quem Jesus está falando? Quando ele falava para os discípulos, tudo que a gente lê na Bíblia, você acha que Jesus falava só com os discípulos? Se você abrisse, não vai abrir, mas se você abrisse em João 17, você ia entender. Porque Jesus ora e disse: Pai, eu não oro somente por esses, mas eu oro também por aqueles, eu e você, que um dia vão crer em mim através da palavra destes, vão crer em mim através, eu oro por esses. Jesus já orou por você, Jesus fala com você quando ele fala com os discípulos. Jesus fala com você quando ele fala com a mulher com fluxo de sangue. Jesus fala comigo, Jesus fala conosco quando ele fala com seus apóstolos. E hoje de manhã não vai ser diferente. Jesus fala com seus apóstolos, Jesus está falando com você. Lucas capítulo 22, versículo de número 19. Quero falar com você sobre Jesus transforma a antiga Páscoa em algo maior. A ceia de Cristo é algo maior. Como está no nosso slide apresentado para vocês no grupo, nas mídias, a ceia de Cristo é algo maior. E se eu e você não entendermos isso, a gente vive em algo menor. Deus não quer que você viva em algo menor. Deus não quer que você viva uma subvida, uma vida menor. Deus tem para você e para mim uma vida maior. E quando eu digo uma vida maior, não pense somente em coisas dessa vida. Pense nas coisas dessa vida, porque Deus de fato quer coisas maiores para você. Mas Deus tem coisas muito maiores para você do que você pode enxergar. Deus tem coisas muito maiores para nós do que nós somos capazes de sentir. Por isso os apóstolos escreveram na Bíblia. E muitos de vocês conhecem o texto, por exemplo, quando Paulo escreve Efésios, ele diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, e além de tudo, o que pedimos e o que pensamos. Diga: o meu Jesus, que está aqui nesta manhã, está fazendo e fará coisas maiores do que eu peço, do que eu sinto e do que eu penso. Deus fará coisas maiores. E se não for pela ajuda do Espírito Santo, a gente nunca será capaz de entender quais são essas coisas maiores. A ceia de Cristo é algo maior. Vamos ao texto de Lucas 22, 19, que diz assim: Jesus está lá reunido com seus discípulos. Lucas 22, 19. E diz assim, eu acho que vocês vão cansar, senta aqui na frente. Pode sentar, porque vai longe ainda. Senta. Ponto. Estou falando com os meus irmãos aqui que estão prontos para servir a ceia. Que pena que você não está aqui, mas vem um dia para tomar ceia com a gente. Lucas 22, 19 diz: tomando pão, esse tomando pão é Jesus. Jesus tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. E ele disse: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova. Diga: este cálice é a nova. Você precisa de coisa nova na sua vida? Está precisando sentir algo novo, perceber e viver algo novo na sua vida?
Jesus é a fonte de coisas novas. E só uma dica à parte aqui agora. Muitas pessoas, quando vão comer as comidas, café da manhã, almoço, jantar, lanche da tarde, pão de queijo, não importa, esquecem-se de orar. E eu quero desafiar você a orar em todas as vezes que você for comer, porque é o exemplo de Jesus. Só que eu quero ajudar você a entender que quando você vai comer, você não consagra a sua comida. Nunca a comida deve ser consagrada, porque se você consagrar a comida, você precisa trazer ela todinha aqui para a igreja. Você não pode comer mais. Coisas consagradas pertencem ao Senhor. A comida que você vai comer, você não consagra, você agradece. Diga, eu agradeço. E quem fala isso? Jesus, pegando o pão, disse, Pai, graças te dou. Ele dá graças. Obrigado pelo pão, obrigado pelo arroz e feijão, obrigado por esse bife acebolado, obrigado pela coxinha, pelo pão de queijo. Obrigado pelos ovos mexidos com bacon. Está com fome já? Jesus dá graças, tomou o pão e o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue. As coisas novas que você espera não estão fora de Cristo. Tem muita gente querendo viver coisas novas fora de Cristo. Não existe outro ser, não existe outro Deus, não existe outro Salvador capaz e não existe outro homem, por melhor que seja nessa vida, nessa terra, capaz de fazer você e eu experimentarmos coisas novas. Porque as coisas novas que nós podemos experimentar aqui nessa vida já são velhas. Aliás, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Quando uma nova tecnologia é lançada, tipo um celular, ela não melhora a aparência. Quando vem um novo celular, não melhora só a aparência. Todos os anos, todos os meses praticamente, tem celular novo sendo lançado. Da Apple, da Motorola, iOS, Android. Aí quando você compra um celular novo, não é somente a aparência do celular que é novo. Agora tem o celular que dobra, a tela que dobra. Mas não é só a aparência do celular antigo que muda, é toda a experiência que muda. A velocidade é melhor, a tela é melhor, a definição é melhor, a câmera fotográfica melhora, tudo melhora no celular novo. Nos primeiros meses você cuida dele como se fosse um bebecito. Vai para o banheiro, vai com ele. Vai escovar o dente, vai com ele. Vai trabalhar, vai com ele. Vai tomar café, vai com ele. Leva o celular como se fosse um braço, um terceiro braço seu. Não é assim que ele faz, a gente cuida. Aí dá uma pingada do chuvisco que caiu sem querer, que você saiu ali fora, deu um chuvisco, você já passa paninho todo. Porque é coisa nova totalmente, a experiência é toda nova, não é só o aparelho. Jesus veio fazer algo assim. Jesus veio aqui fazer algo assim. Ele veio pegar a tecnologia antiga e transformar numa experiência nova. Ele disse, esta é a nova experiência no meu sangue, é a nova tecnologia no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Se prepare, porque vem coisa nova da minha parte. Jesus está dizendo isso. É uma nova aliança, diga. É novo tudo. Quem se aproxima de Jesus e vive perto de Jesus e anda com Jesus e ama Jesus e não perde Jesus de vista, sabe do que eu estou falando. É uma experiência nova. A Páscoa do Antigo Testamento, a ceia do Antigo Testamento, era uma ceia do povo de Israel, era só para um povo. E era para um povo escravo lá no Egito. E lá no Egito, Deus ordenou um sacrifício de um cordeiro. O sangue
que era posto na porta, assim, era o sangue de um cordeiro, de um animal. A Páscoa, lá atrás, da velha aliança, da velha tecnologia, a Páscoa lá atrás, era uma celebração da libertação do Egito. O que isso tem a ver com você? O que Jesus faz na nova ceia? Jesus não toma a ceia no Egito. Jesus toma a ceia com os discípulos. Não são escravos agora. São pessoas livres em Israel, que ele chama de amigos. Ele dá um novo significado para o pão e para o vinho. Agora, tudo aponta para Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. O Cordeiro da Páscoa agora é o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Jesus é o sacrifício. Não é mais um bode. Não é mais um cabrito. Não é um animal. É uma pessoa. É o próprio Filho de Deus. Seu sangue não livra só da morte. O sangue de Cristo nos livra dos pecados. Lá atrás, na velha tecnologia, na velha aliança, livrava da morte física, só. Hoje, a nova tecnologia, o Cristo vivo, ressuscitado, ele livra a gente e nos garante vida eterna. O sangue traz salvação eterna. João escreveu sobre Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você não tivesse os seus pecados e eu não tivesse os meus pecados tirados, perdoados, a gente estaria destinado à morte eterna. Mas por causa da nova aliança em Jesus, nós estamos garantidos de perdão e de vida eterna. Jesus é algo incomparável. Jesus é mais novo que o próximo celular do ano que vem. Na antiga aliança, olha que coisa interessante. Na antiga aliança, a libertação era a libertação do Egito, da escravidão. Na nova aliança, é a libertação do pecado. Na antiga aliança, era o sangue de animais. Na nova aliança, é o sangue de Jesus. Na antiga aliança, era um memorial anual. Até hoje os judeus, os israelitas, festejam a Páscoa uma vez por ano. Hoje, o sacrifício de Cristo é perfeito e eterno. Pode ser celebrado toda semana, todo dia, toda hora. Se você está no chuveiro tomando banho, e você se lembra que Jesus perdoou os seus pecados, lá, todo ensaboado, todo molhado, você pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu te dou graças, porque a tua salvação é eterna, e a tua presença está comigo aqui e agora. Lá atrás, na antiga tecnologia, só podia ligar o celular uma vez por ano, só podia falar com Deus uma vez por ano. Hoje, você fala com Deus a qualquer momento. Por quê? Porque a experiência da tecnologia do céu em Jesus Cristo é completamente nova. Ele está te ouvindo, Ele está te vendo, Ele te vê na igreja, Ele te vê na igreja em casa, Ele te vê no ministério, mas Ele te vê lá na sua casa, quando você não sabe o que fazer com seus filhos, no seu trabalho, na sua empresa. Ele vê quando a porta ficou aberta.
E ele fala: meu filho esqueceu, tadinho, ele está correndo com tantas coisas, deixa eu dar um jeito para ele aqui. Eu não vou fechar a porta para que a glória seja maior, eu não vou fechar a porta para que eles creiam em mim de maneira mais forte, eu não vou fechar a porta. Eu podia fechar a porta, eu tirei a pedra do túmulo de Jesus, eu poderia fechar a porta da empresa Novidadivas, mas eu não vou fechar a porta para que os meus filhos creiam. Vou colocar lá 2 anjos, e ainda que os meninos venham olhar aqui, não vão xeretar lá, porque eu não vou deixar. Eu vou cuidar dos meus filhos. Essa é a nova aliança. Essa é a nova tecnologia do reino em Cristo Jesus. Eu estou falando do Edu, eu falei da Didi, mas eu sei que você poderia contar coisas que Deus tem feito na sua vida. Eu sei que você poderia dizer coisas, e eu quero que você se lembre. Lembre-se de Cristo. Uma das coisas lindas sobre a ceia, e eu quero que você fale essa frase comigo, porque uma das coisas lindas da ceia é que a gente precisa lembrar. A gente se esquece muito fácil dos milagres. A gente se esquece muito rápido da companhia de Deus em momentos difíceis. A gente se esquece quando vem o próximo problema, a gente fica aflito, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso. E aí Deus vai lá e mostra que Ele está com você, e você se alegra, mas logo ali na frente você se esquece. A gente se esquece. E Deus não culpa a gente porque a gente esquece, Ele sabe que a gente é finito. Mas hoje é ceia, e uma das coisas lindas da ceia é que a ceia faz a gente lembrar. Porque Jesus disse, no texto que você leu comigo, repita comigo: façam isso em memória de mim. Diga você sozinho. Diga de novo. Mais uma vez e mais forte. Agora põe a mão no coração, levanta o rosto para o céu, para o alto, com os olhos fechados, como quem vê Jesus sentado no trono, e diga: Senhor, eu me lembro de você. Lembre-se, Ele já fez coisas e vai continuar fazendo. Ele fez no passado, faz hoje e vai fazer sempre na vida daqueles que confiam nele. Nunca se esqueça de Jesus. Lá era uma vez por ano, agora é todo dia, é perfeito, é eterno. A velha tecnologia é chamada de velha aliança, diga. Velha aliança. E hoje? Nova aliança. A ceia, gente, a mesa, ela nos anuncia para a gente algumas coisas. Cristo morreu por você. A ceia está dizendo que Cristo morreu por você. Ele não simplesmente veio aqui ensinar coisas bonitas. Ensinar coisas bonitas a gente ouve por aí. Tem um monte de coisa bonita sendo dita aí. Não tem? Tem cada livro bonito, cada frase bonita. Eu abro o Instagram de vocês, eu vejo lá que vocês colocam uma frase que vocês gostaram. Eu vi lá outro dia, várias pessoas aqui da Igreja PEC escreveram: eu amo meu pastor, por exemplo. É brincadeira. Outros colocam lá: dá um jeito no meu pastor. É brincadeira isso, mas olha só, gente. Como é que é, Edna? Você fala tão alto que nem uma formiguinha escuta. Eu te amo também, minha amiga. Eu te amo também. Cristo morreu por nós. A nova aliança, a mesa, fala e anuncia que Cristo morreu por mim. Não fui eu que morri por você. Não espere de mim o que só Jesus pode te dar. Você pode esperar de mim muita coisa, mas eu sou finito, limitado, cometo erros e falhas, e meu amor é
curto, comparado ao amor de Deus. É curto, é mínimo. E olha que eu amo vocês, e faz tempo que eu amo vocês. Mas o amor de Deus é nova tecnologia. O amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é incomparável, e Ele ama você tanto, que Ele não vem ensinar coisa bonita, frases de Instagram, frases de livros, de pensadores, de filósofos. Não, Ele não veio aqui para falar coisas, Ele veio aqui, falou coisas transformadoras, mas além de falar coisas transformadoras, Jesus foi lá e deu a vida para garantir que você experimentasse o poder da nova tecnologia, da nova aliança, do novo reino que Ele preparou para você, que Ele preparou para mim. Deus te ama a ponto de morrer por você. Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho único, para que, se você crer nele, você não pereça, mas você tenha vida eterna. É uma coisa completamente nova. Cristo agora é a nossa ceia, é a nossa Páscoa, não como na velha aliança, mas uma nova. Fomos libertos, mas não é uma liberdade do Egito, não é uma liberdade da escravidão do Egito, não é uma liberdade somente física. Imagina você, alguém que vai preso e não será liberto fisicamente, mas Jesus alcança ele lá dentro da prisão e liberta a sua alma. Imagina o poder dessa liberdade. Nem sempre a liberdade física é a melhor, nem sempre. Tem muita gente que está andando aqui na rua e tromba com você em todos os lugares, no mercado, na padaria, no trabalho, na rua, no ônibus, no metrô, no carro, no Uber, na 99 Texas. Tromba com você um monte de gente que anda livre por aí, mas que é escravo, não tem paz, não tem alegria verdadeira, só tem pequenas felicidades. Quando as coisas dão certo, ele se alegra. Quando tudo fica difícil, joga o celular na parede, culpa os outros, briga com todo mundo. É livre por fora, mas é escravo por dentro. A nova tecnologia de Jesus, a nova aliança de Cristo, a salvação que Deus veio oferecer através de Jesus, é uma liberdade que não é fora, é uma liberdade que é dentro. E ainda que você vá preso, por causa do Evangelho, você vai cantar como Pedro e João na cadeia, vai louvar a Deus. Gente liberta por Jesus não fica triste quando as coisas dão errado, elas agradecem: Senhor, obrigado por essas dificuldades, porque eu estou crescendo muito, minha vida está expandindo, eu estou confiando em Ti, estou conhecendo mais os meus irmãos, estou recebendo ajuda. Você vê a mão de Deus operar na sua vida e você louva a Deus por isso. A nova aliança é uma liberdade não do Egito, mas a liberdade do pecado. A cruz de Cristo, embora tenha sido Jesus que morreu naquela cruz, eu tenho uma notícia para você. Lá em João capítulo 12 ele diz: e eu, quando for levantado da terra na cruz, eu vou atrair todos vocês. Um morreu por todos, digam, logo todos morreram. Jesus não permitiu que você experimentasse a cruz de verdade lá naquele momento, mas Ele crucificou o seu ego, para que você não fosse mais escravo de si mesma, escravo de si mesmo. A cruz de Cristo crucifica não só os nossos pecados, mas a fábrica de pecado que mora dentro da gente. A nossa tristeza de vida não é porque a gente pecou, a nossa tristeza de vida é porque a gente continua com uma fábrica de pecado lá dentro. A gente pede perdão e volta a pecar, pede perdão e volta a pecar. Parece que a gente está num beco sem saída, né? Peço perdão e volto a pecar, peço perdão e volto a pecar. Aí é uma vida triste. Jesus falou: peraí que eu vou resolver esse negócio com uma nova aliança. Eu vou lá perdoar o pecado deles, mas eu vou acabar com a fábrica.
eu vou crucificar a vida deles, o pecado deles, mas também vou destruir a fábrica de pecado. Um morreu por todos, diga. Logo todos morreram. Jesus perdoa o seu pecado, mas ele destrói a fábrica de pecado e te dá um novo espírito, uma nova vida, uma nova aliança, uma nova promessa, um novo horizonte, uma nova oportunidade de viver uma vida maravilhosa. E em Jesus, na mesa, na ceia, na cruz, no sangue, Jesus inaugura um novo reino. Deixa eu dar uma notícia para você que eu sei que você já sabe, mas é bom lembrar. Depois de Jesus, você deixou de ser brasileiro. Se você provou o sangue de Cristo na sua vida, se você provou a ressurreição de Jesus Cristo na sua vida, se você provou a cruz de Jesus na sua vida, se Jesus de verdade é uma nova experiência para você, não é só uma nova tecnologia de revista, se Jesus é real para você, deixa eu te dar uma notícia, você não é mais brasileiro, você deixou de ser brasileiro, você mora no Brasil, mas a Bíblia chama você e eu de embaixadores do reino. Agora eu sou um embaixador, bate no peito e diga, eu sou embaixador. Eu sou um diplomata. E você representa que reino? Que mundo? Eu represento a nova Jerusalém celestial que está chegando daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho está chegando. Jesus está voltando, gente, daqui a pouquinho. E todos nós vamos para a nossa pátria, a nova Jerusalém que Jesus está preparando para a gente. Falta pouco. E todos nós vamos para a nossa nação, preparada por Deus. De sorte que vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Somos membros do corpo de Cristo. E Jesus está preparando uma nova nação para nós. Não é a nação de Israel, não é a nação brasileira, não é a americana, não é a Croácia, não é nada disso. São novos céus, novas terras que Jesus está preparando para nós e já está acabando. Já está quase tudo pronto. Jesus disse, eu vou embora, e os discípulos ficaram tristes. Aí disse, não fique triste, porque eu vou preparar lugar para vocês. Ele disse isso para os discípulos. Eu acho que já passou uns 3.000 anos, né? Você acha que já deve estar pronto a nova casa da gente? Como é que será que vai ser sua casa? Como é que será que vai ser a sua habitação? Lá não vai ter mais choro, não vai ter doença, não vai ter boleto. Não vai ter cartório, não vai ter banco. Tem gente que não vê a hora de partir, deixar todos os boletos para trás. Jesus vai levar você, não importa quantos boletos tem para trás. Não importam os boletos físicos, mas também não importam os boletos morais que a gente deixa para trás. Ele não leva em conta mais o tempo da ignorância, dos nossos pecados. Ele diz, dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Tem coisa nova sendo preparada para o Senhor, Ele vai levar a gente. Você não vai ter que mais chamar a atenção do filho, da filha. Você não vai ter mais mãe nem pai. Não vai ter mais marido, algumas mulheres, aleluia. Não vai ter mais esposa. E eu sinto muito isso, puxa vida. Mas ela vai estar lá, e a minha mulher não vai ser minha mulher, vai ser minha irmã. Minha irmã, ela é já. Minha irmã e noiva minha, né? Nós vamos ser todos irmãos, sem choro, sem dor, sem ofensa, sem pecado, tudo perfeito, andando em ruas de ouro. Quem vai para lá, diga aleluia! Será? Só se você anda com Jesus. A ceia, Paulo escreveu em 1 Coríntios 5,7, Cristo é a nossa Páscoa, diga.
e foi sacrificado por nós. E Jesus disse: façam isso em memória de mim até que eu volte. É uma nova tecnologia, é uma nova aliança, são coisas novas preparadas por Deus para você. E se você está ansioso por experimentar essas coisas novas de Deus, pare de buscar e esperar coisas novas em outro lugar. Use tudo que você puder usar de bom dessa vida. Use tudo que for legal, tudo que for ético, tudo que for moral, tudo que for bom, tudo que tiver boa fama. Use para melhorar a sua experiência na vida aqui na terra. Conquiste o que você tiver que conquistar. Viva o que você tiver que viver. De bom, de ético, de amoroso, de legítimo, de justo. Mas lembre-se, nenhuma dessas coisas pode te dar as coisas novas que só Jesus pode te dar. E que elas começam de dentro para fora. Não espere lá fora o que só Deus pode te dar aí dentro. Posso ouvir amém? Amém. Jesus, para a gente fechar e tomar a ceia, Jesus não cancelou a Páscoa. Jesus não cancelou a Páscoa. Ele revelou o seu verdadeiro significado. E o verdadeiro significado é que a ceia de Cristo, a Páscoa de Cristo, é algo maior, muito maior. E aqueles que querem viver este muito maior de Deus, eu quero, precisam andar com Jesus em fé e comunhão com os irmãos. Não abandone a igreja, não abandone a igreja em casa, se envolva com as pessoas. Sabe, quando você tem uma experiência de vir ao culto, é boa. Mas quando você tem a experiência de vir ao culto e também no culto em casa, que são as nossas igrejas em casa, se torna algo melhor. Melhor. E não importa quão pequeno seja. E não importa quem está lá liderando a igreja em casa. Veja, se você é do tipo que, puxa, eu não gosto de ir na igreja em casa, você está perdendo a festa. Porque é verdade, eu tenho que concordar com você. É verdade, eu concordo com as pessoas. São pessoas às vezes limitadas, como eu, que estão lá liderando as igrejas em casa. Mas elas oram por você. Elas jejuam por você. Elas querem ajudar você. Elas são imperfeitas. Mas deixa eu dizer uma coisa. O Jesus Cristo da ceia está lá. Toda quinta-feira. Toda terça-feira. Toda quarta-feira. Não importa o dia. Ele está lá. Você está olhando para o lugar errado. Você está olhando para a pessoa. A pessoa que está lá liderando é só mais uma pessoa igual você, pessoinha. Igual essa pessoa aqui. Mas o Cristo que está operando lá é eterno. O Pai que desce lá e que trabalha na vida de todos é eterno. Então não perca a festa. Participe dos ministérios, participe das igrejas em casa. Viva, celebre, experimente o melhor de Deus, tanto no culto quanto na igreja em casa. Posso ouvir amém? Amém. Diga: Jesus, Tu és algo novo e vivo para a minha vida. E os que creem, digam amém. E os que creem, digam amém. E os que creem, digam amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.